Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as medidas descritivas. E para isso, eu trouxe aqui para vocês uma amostra, um conjunto de dados qualquer. Eu coloquei aqui uma unidade em metros, então pode ser que isso poderia ser o comprimento de altura de árvores, qualquer coisa, né? Então, aqui a gente tem uma amostra e eu vou calcular a partir da amostra todas essas medidas. A primeira que eu vou calcular é a média. Então, o comando é média com acento, eu dou um Enter para entrar na função aqui, né? E seleciono o conjunto de dados. Outro Enter, então 24,618. O que isso me indica? Que a maior probabilidade de o valor central desse conjunto de dados é que seja um valor próximo a 24,618. Então, a princípio, esse seria o valor central desse conjunto de dados. A moda. A definição de moda é o valor que mais se repete no conjunto de dados. Então, o comando é modo.multi. Por que o comando é modo.multi? Por que eu uso esse? Porque pode ser que eu tenha mais de uma moda. Pode ser que eu tenha dois valores que se repetem, por exemplo, 5 vezes cada um. Se eu tiver um único valor, ok, aí é só dar um Enter ali, bonitinho, sai ok. Agora, se eu tiver mais do que um, aí eu tenho que fazer da seguinte forma. Como a gente nunca sabe se o conjunto de dados, principalmente se for um conjunto de dados grande, como a gente nunca sabe se tem só um número que repete mais vezes ou tem mais que um que se repete mais vezes e igualmente, então por isso que eu uso esse comando modo multi. Então, eu entro na função, selecionei o conjunto de dados, mas eu não dou o Enter agora. Eu tenho que segurar Ctrl Shift para daí dar o Enter. Porque se tiver mais do que uma moda, ele vai imprimir todos os valores. Se eu tivesse 3 valores, por exemplo, repetidos 5 vezes, ele ia imprimir os 3 aqui, certo? Então, o que isso nos indica? Que os valores que mais se repetem nesse conjunto de dados são 2, 21,81 e 19,74. E eles repetem igualmente. Se esse aqui repetiu 3, esse também é 3. Se repetiu 2 vezes, esse também é 2 vezes. Certo? É sempre os números que mais se repetem no conjunto de dados. Bom, agora para a mediana. A mediana, o comando é med. A mediana é como se ela coloca o conjunto de dados em ordem crescente e encontra exatamente o meio. Então, selecionei, agora dou um Enter. 24,505. Isso quer dizer o quê? Colocando os dados em ordem, o 50% dos valores são menores do que 24,505 e 50% dos valores são maiores do que 24,505, certo? Colocando em ordem, esse é o valor que está exatamente no meio. A média, a gente pode dizer que o conjunto de dados gira em torno desse valor, certo? Ele não é exatamente o meio, é uma medida de tendência central. A mediana não, ela divide o conjunto de dados exatamente no meio. 25 valores, a gente tem 50 observações aqui, né? Então, 25 valores são menores e 25 valores são maiores, certo? Agora, a variância. O comando para calcular a variância, a princípio, a gente pode usar o comando var, que o comando var é para calcular a variância numa amostra. Então, seleciono o conjunto de dados e dou um Enter. Por acaso, se isso aqui não fosse uma amostra e fosse uma população, eu usaria o comando var.p, certo? A diferença entre esses dois comandos, vocês podem ver lá na nota de aula, que quando a gente trabalha com uma população, a gente soma os desvios, né, e divide por n. E quando a gente trabalha com uma amostra, a gente divide por n-1. Então, qual seria aqui a interpretação da variância? Em média, cada uma dessas observações se distancia desse valor central, em média se distancia 19,125 metros quadrados, porque a variância são valores ao quadrado. Então, a média é 24 e essas observações se distanciam desse valor, em média, 19,125 metros quadrados. Certo? Fica um pouco difícil a interpretação porque a unidade está ao quadrado. Por isso que surgiu o desvio padrão.
O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Eu posso fazer dessa forma, 4,373. Mas também tem a função do desvio padrão, que é desvPAD. Seleciono o conjunto de dados e dou um Enter. É a mesma coisa. Da mesma forma, a gente tem para a população, desvPAD.P. Seleciono o conjunto de dados e dou um Enter. Então, qual é a interpretação do desvio padrão? A interpretação do desvio padrão fica um pouco mais clara, um pouco mais fácil do que a variância, porque a unidade é a mesma, né? Eu digo que esse conjunto de dados tem média de 24.618 metros e que todas essas observações, cada uma delas se distancia desse valor, em média, 4,373 metros. Em média, né, a distância de cada um desses valores para essa média é de 4,373 metros. E da mesma forma seria se a gente estivesse trabalhando com o desvio padrão populacional. Agora, o coeficiente de variação é uma medida de dispersão, só que relativa, em relação à média. Então, é o quanto representa o desvio padrão em relação à média. Ou seja, divide desvio padrão pela média, eu posso multiplicar por 100, por 100, então 17,76%. Eu poderia dizer que a dispersão desse conjunto de dados é de 17,76% da média, certo? Eu também posso apresentar o coeficiente de variação decimal, 0,178, que também indica que é um percentual, né? Então, e lembrando que o coeficiente de variação ele não tem unidade, porque o desvio padrão tem em metro, a média é em metro. Então, metro dividido por metro corta a unidade, então ele fica sem unidade nenhuma, é decimal, certo? Bom, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!